Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz, de viver e de enxergar. Se os olhos são maiores ou são orientais, e daí? Que diferença faz? A Justiça Eleitoral tem um papel fundamental na promoção da cidadania e na garantia da inclusão dos cidadãos discriminados pelos preconceitos. Como grande responsável pela organização das eleições, temos o dever de não apenas permitir a participação de pessoas com deficiência, mas de dar a elas espaços de real protagonismo dentro do processo eleitoral. O dia da eleição pertence aos cidadãos, que, como mesários, garantem o funcionamento da democracia. Foi com esse pensamento que nasceu a sessão Mais Que Inclusiva, um projeto inovador que entrega o controle de um local de votação exclusivamente a pessoas com deficiência. Aqui, pessoas surdas, cegas, autistas, com síndrome de Down e cadeirantes assumiram integralmente as funções das sessões eleitorais, demonstrando para toda a sociedade sua plena capacidade de desempenhar atividade de elevada responsabilidade, como qualquer outro cidadão. A sessão Mais Que Inclusiva foi construída com base no diálogo e na participação ativa de pessoas com deficiência. O projeto se desenvolveu em 5 etapas essenciais: reuniões com entidades estatais e sociedade civil organizada. O tribunal escutou diretamente as pessoas com deficiência para construir o projeto de forma conjunta, garantindo suas demandas fossem atendidas. Treinamento especial dos mesários. Cada mesário foi preparado de acordo com as suas particularidades, garantindo que estivessem totalmente capacitados para atuar no dia da eleição. Integração com a comunidade escolar. O TRE dialogou com a escola onde as sessões foram instaladas, promovendo uma cultura de inclusão e sensibilizando alunos e professores sobre o projeto. Educação para a cidadania. Foram realizadas palestras para os estudantes, explicando a importância da inclusão, da democracia e da participação política de todos os cidadãos. O dia das eleições. As pessoas com deficiência assumiram total protagonismo no local de votação, comandando a presidência das sessões, o controle de filas, a orientação aos eleitores e todas as demais atribuições. Mais do que um projeto de acessibilidade, a sessão Mais Que Inclusiva é um marco de transformação social. Pela primeira vez, em Alagoas, um local de votação foi inteiramente gerido por pessoas com deficiência, mostrando na prática que a inclusão significa dar espaços de relevância para que essas pessoas possam mostrar todo o seu potencial. A Justiça Eleitoral não apenas adaptou o ambiente, mas confiou plenamente na capacidade dessas pessoas, demonstrando que elas podem e devem ocupar espaço de destaque na sociedade. Eu nunca tinha tido a experiência de participar de um pleito eleitoral trabalhando nele. E para mim foi um prazer imenso, porque quando eu recebi o convite, eu aceitei de imediato, porque para mim foi uma experiência muito marcante estar ali como mesária naquela sessão Mais Que Inclusiva e poder colocar em prática tudo que a gente aprendeu no treinamento e saber o quanto as pessoas com deficiência são especiais, são importantes e são inteligentes para trabalhar no que elas quiserem, porque elas conseguem, elas podem, porque elas estudam, elas trabalham. Então, assim, participar da sessão Mais Que Inclusiva para mim foi uma emoção muito grande, uma experiência marcante que eu quero que se repita por muitos e muitos anos. Foi uma iniciativa bastante interessante, porque normalmente a gente não recebe esse tipo de convite, embora seja, inclusive todas as sessões podem ter pessoas com deficiência, mas como a sessão foi inteiramente composta dessa maneira diversa, foi uma oportunidade única, não só de me sentir abraçada, como também poder trabalhar com pessoas com outras deficiências. Então houve uma troca muito bacana e também porque toda a equipe estava preparada. A gente tinha tido um treinamento prévio para poder entender as particularidades de cada grupo,
porque embora todas as pessoas que estavam fossem pessoas com deficiência, são deficiências diferentes. E a gente precisa, né, aprender mais sobre as outras deficiências para poder entender a necessidade de cada um, porque não é somente incluir, né? Tem que haver toda essa sensibilização da equipe como um todo. Então foi muito bacana, porque os passos eram bastante adequados, né? As pessoas que foram votar foram já conscientes do que estava acontecendo ali e não houve nenhum tipo de problema. Foi muito legal. A Justiça Eleitoral tem um compromisso maior do que simplesmente organizar as eleições. Ela tem um papel essencial no desenvolvimento dos valores civilizatórios e democráticos da nossa sociedade. A inclusão não pode ser simbólica, ela precisa ser real, concreta e significativa. Esse projeto é um convite para que toda a sociedade repense o espaço que dá às pessoas com deficiência. Precisamos reconhecer e valorizar sua capacidade, garantindo que tenham oportunidades reais de participação em todos os âmbitos da vida pública. Que seja apenas o começo, que mais iniciativas como essa surjam em todo o Brasil, para que possamos construir uma democracia verdadeiramente acessível e inclusiva. A Justiça Eleitoral segue comprometida em garantir que a democracia seja para todos. Para mais informações, acesse o nosso site ou procure o TRE do seu estado.